Olá para você que vem seguindo aqui o nosso curso online das bases da medicina chinesa, um curso que foi montado durante esse ano de 2015 em homenagem aos 20 anos do site acupunturabrasil.org. Eu sou Efraim Ferreira Medeiros, fundador do site, e que durante esses 20 anos venho tocando com a ajuda de alguns colaboradores esse projeto ininterruptamente. Ou seja, o projeto começou em 1995 com um site chamado Núcleo de Informações sobre Acupuntura na Internet, depois passou para se chamar acupuntura.pro.br e depois eu transferi o conteúdo e ampliei para acupunturabrasil.org. Enfim, na aula de hoje, seguindo esse curso, nós vamos falar um pouco sobre uma aula de introdução ao estudo dos Jinluo, os meridianos, ou canais de energia. Então é apenas uma aula introdutória, ela não visa um aprofundamento muito grande, apenas mostrar para você que está seguindo esse curso como que funciona mais ou menos, e você pode buscar complementar essas informações em outros projetos ou outros materiais que tem no site, DVDs que estão à venda aí. A nossa escola faz parceria conosco, que é o SEATA, em São Paulo, faz parceria conosco também desde 2005, trazendo alunos para a China, ou seja, nós fazemos parceria com o SEATA, né? Eu acredito que a escola SEATA é muito maior do que o acupunturabrasil.org e eu tenho muito orgulho de ser um parceiro dessa escola tão importante. Então, fazer um curso, esse curso de básico de introdução à medicina chinesa é apenas para que você possa começar. Então, a gente recomenda você comprar DVDs e fazer um curso presencial para complementar e se tornar um profissional, se for a sua vontade. Vou mostrar aqui os trajetos dos meridianos. O objetivo dessa aula, né? Não vamos discutir ponto a ponto. Ponto a ponto existem vários livros, projetos, e seria um projeto muito extenso. Já existe esse projeto, que é o meihuanet.com, com todos os pontos descritos, enfim, a função de cada um. Aqui a gente mostra a importância nessa apresentação do estudo tanto dos canais, do trajeto, perdão, interno, essa parte em azul, quanto do trajeto externo. Os mapas de acupuntura normalmente mostram a parte que tem os pontos de acupuntura, né? São essas em vermelho. Mas existe um trajeto interno. Você entendendo esse trajeto interno, você consegue entender por que determinado ponto de pulmão, por exemplo, tem efeito no coração, tem efeito na circulação, vai ter algum efeito no intestino grosso, que é acoplado. Então vamos começar a entender o trajeto interno dos meridianos e também a parte externa, que é a parte que contém os pontos de acupuntura. O canal do pulmão tem origem nesse aquecedor médio, ou dial médio, na região do estômago, de onde descende internamente para se conectar com o intestino grosso. Em seguida, ele sobe até o estômago, passa pelo diafragma e penetra pelo pulmão. Então você vê, já existe uma história antes de chegar no pulmão. O canal do pulmão ele carrega uma história que já contém intestino grosso, aquecedor médio, né? Intestino grosso, estômago, diafragma. E aí ele chega no pulmão. Né? Daí ele ascende até a garganta, dirige-se obliquamente para baixo e emerge no pulmão 1, situado no primeiro espaço intercostal, a 6 sum da linha média. Do pulmão 1, o meridiano sobe um sum até pulmão 2. Na foto aqui parece descendo, né? Pulmão 1, não, ele sobe, né? E aí muitas vezes alguns livros falam que o meridiano sobe, né? Porque a posição anatômica chinesa ela é com as mãos para o alto, né? Então, em alguns livros você vai encontrar, nesse caso não, ele sobe mesmo, né? Mas em alguns livros você encontra esse trajeto aqui dizendo que sobe, né? Mas é porque a posição anatômica chinesa é com as mãos, os membros superiores, para o alto, para o céu. Mas vamos seguir aqui nessa definição. Ele sobe até o P2, percorre a área abaixo, aí nesse caso ele está falando abaixo, da axila até o braço, onde seguirá por sua face medial, entre o canal do pericárdio e do intestino grosso,
ao longo da borda anterior do rádio. Tem que ter um certo conhecimentozinho de anatomia aí, né? Até P7, onde um ramo sai internamente e se conecta com o IG1, o pulmão 7. Nessa região aqui, né? Você vê que tem um tracinho aqui conectando com o IG1. Externamente, segue pelo sulco radial e alcança o P9, aprofundando-se. Externaliza-se novamente nos músculos tenares, alcançando P10, de onde segue até o ângulo ungueal interno do primeiro quirodáctilo, terminando no ponto P11. Então, o trajeto em vermelho. Importante ver que nessa parte aqui ele faz uma divergência, né, no pulmão 7, como foi dito aqui. O mais importante desse slide aqui é você entender essa parte em azul, na minha opinião. Né? A parte em vermelho, com o tempo todo o aluno ele acaba decorando, né? Ou memorizando, ou aprendendo, mas poucos se preocupam com essa parte em azul, que é extremamente importante. Vamos ver o canal do intestino grosso. O canal do intestino grosso origina-se externamente no ângulo ungueal radial do dedo indicador. Percorre a face radial deste dedo e a face anterolateral do antebraço, cotovelo e braço. Passa pelo ombro no ponto IG15, esse GNI, e se conecta com o VG14. Importantíssimo você guardar. O meridiano do intestino grosso se conecta com o VG14, de onde uma ramificação interna entra no pulmão, passa pelo diafragma e chega ao intestino grosso. Essa partinha azul. Por trás aqui, né, tridimensional, ele entra pelo VG14, passa pelo pulmão, diafragma e intestino grosso. Da fossa supraclavicular, um ramo ascende pelo pescoço, penetra a gengiva e dentes inferiores, circulando ao redor da boca. Daí a importância desses meridianos, por exemplo, estômago e o intestino grosso, problemas de odontalgia, gengivite, enfim, desvio facial por paralisia facial, AVC, pontos muito usados, né? Atravessando a face e terminando do lado oposto no IG20, nesse Yin-Qian, ao lado do nariz. Um ramo dirige-se distalmente até o estômago 37, conectando-se com o canal do estômago. Então tem um ramo que não aparece aqui, que ele se conecta com o estômago também, né? O meridiano do estômago, o canal do estômago, não com o estômago aqui no abdômen, mas lá com o canal, né? E esse é o trajeto do intestino grosso. Importante, então, para nós guardarmos seria essa questão da conexão entre o meridiano do intestino grosso e o vaso governador, ou Dumai 14, e esse trajeto interno que liga o intestino grosso a questões de pulmão, diafragma e a questão da face, esse ramo que acende aqui, né, essa setinha aqui, acende, circula, influencia a face e termina no lado oposto. Isso é interessante. Então você tem um problema, normalmente você tem um problema no lado esquerdo, você usa o Yanmin da mão, né, o intestino grosso, do lado direito, procurando influenciar essa parte aqui, esse final, essa parte terminal do meridiano que influencia toda a face. Mas no caso, como o meridiano cruza, né, a face, do lado oposto. Vamos seguir aqui mais uma definição extensa. É o canal do estômago. O canal do estômago, ele se inicia na face lateral da asa nasal, próximo ao G20, ascende ao longo do nariz em um ramo interno, até abaixo do globo ocular, onde externaliza. Assim. Isso é muito importante, você começa a digerir as informações pelos olhos, olhando o prato de comida, olhando o ambiente, olhando uma pessoa. Você está usando o baço pâncreas e o estômago, né, esse meridiano estudado, para fazer o processo de digestão, né, entendimento, não só digestão
no sentido fisiológico, mas no sentido também metafórico, de gerir uma ideia, de gerir uma pessoa, entre aspas, né? E ele se externaliza, né, próximo ao olho, vai para a lateral ao longo do nariz e penetra novamente passando pelas gengivas superiores, corre ao redor dos lábios pelo lado superior, perdão, pelo lado posterior da bochecha, segue até a frente da orelha e pelo contorno da linha dos cabelos, alcançando a fronte. A cefaleia frontal ela tem a relação com o estômago, a cefaleia, a dor de testa, digamos assim, não é dor de cabeça, mas a dor na testa. Muitas crianças têm essa dor, né? Nas crianças o estômago e o intestino grosso eles estão em processo de evolução contínua, muito dinâmico, e muitas vezes as energias perversas elas entram também nos adultos, né? Mas grande parte nas crianças elas entram por aí nesse processo de conhecer o mundo, elas colocam muitas coisas na boca, né? E às vezes brincam com a terra e um descuido ali acabam não lavando as mãos, né? Higienizando e levando energias perversas para dentro da boca, podendo ter do organismo, né? Podendo ter questões de estômago, intestino e também essa cefaleia frontal por conta desse meridiano. Então, é importante você entender que existem trechos do meridiano que passam aí. Não é uma coisa esotérica, mágica. O meridiano está passando por ali, né? Um ramo desce através da garganta até a região da fossa supraclavicular em estômago 12. Internamente, o canal atravessa o diafragma. Novamente, mais um canal que atravessa o diafragma, penetrando no estômago e conectando-se com o baço. E sai novamente na região inguinal, aqui, nesse ponto aqui, próximo ao estômago 30. Um ramo flui externamente em direção descendente, saindo da fossa supraclavicular, passando pelo peito e abdômen na linha do mamilo, unindo-se em estômago 30 a outra porção do canal, essa outra porção que saiu aqui, e também próximo ao E30 saiu na região inguinal. Então uma é exterior, a vermelhinha, e a outra parte interior. E elas se ligam. Daí a importância desse ponto, estômago 30, massagem, uma acupuntura mesmo, né? E continua a descer, passando pelo joelho e borda anterior lateral da tíbia, atravessando o dorso do pé e alcançando a face medial do dedo médio do pé. Um ramo do dorso do pé vai para o artelho maior, onde se conecta com o canal do baço. Aqui no dorso do pé, você vê que tem um trechinho que vai lá para o baço pâncreas 1, né, conectando o mediano com o outro. Aqui você tem divergências também, né? Esse pontilhado. Enfim, é o básico, né? O mais importante desse meridiano é a relação que ele tem com a face. Então, muitos pontos que você pega aqui, estômago 45, 44, eles vão auxiliar em problemas lá na face. A relação que ele tem com orelha, parte frontal, garganta também. Não é só pulmão que tem relação com garganta, mas estômago também tem uma relação forte com a garganta. Então você já pensa em pontos, estratégias que podem ser usadas com apoio desses pontos do meridiano do estômago para problemas que estão localizados em todas essas áreas que foram comentadas aqui. Seguindo, para o canal do baço, ou Zutayin, né? É o Pidin. Pidin seria Pi, baço, Din seria o meridiano, o canal de energia. Pé e Tayin é o grande Yin, né? O grande Yin do pé, meridiano do baço. O canal do baço inicia-se superficialmente no ângulo, tem aqui um errinho, né? Medial do sulco-ungueal do hálux, segue ao longo da margem medial do pé, na linha de junção da troca de pele. Segue anteriormente ao maléolo medial e ascende pelo aspecto medial da perna, subindo aqui, ao longo da parte dorsal posterior da tíbia, cruza com o canal do fígado
né? Então, nessa região mais ou menos aqui, ele cruza com o canal do fígado. Aqui também. E segue em frente ao canal do fígado. Então, aqui abaixo, né, até um determinado ponto, ele vai por trás do canal do fígado. Depois ele cruza e segue à frente. Segue pelo joelho e coxa no aspecto medial e entra no abdômen. Penetra então no baço e conecta-se ao estômago. Sobe, atravessando o diafragma até chegar ao esôfago. Mais um canal com relação com o esôfago. Mais um canal que atravessa o diafragma. Segue para a raiz da língua. Importantíssimo então, raiz da língua. Estende-se por sua porção inferior. Muitas pessoas acham que língua, por estar relacionada apenas com, quer dizer, está relacionada com o coração. Quando um paciente tem problemas de fala, você abriria a mão, ou seja, você lançaria a mão, não abriria a mão, lançaria a mão de pontos de coração apenas. Mas aqui você vê que os pontos do baço podem ser usados para tratar problemas de fala. Você que é um acupunturista e fonoaudiólogo, ou recebe um paciente que tem uma sequela de algum acidente vascular, um problema neurológico, ou problema de gagueira, enfim, alguma questão que possa ser tratada e tenha relação com a acupuntura, né, e tenha relação com fala, língua. E normalmente o que se vê são acupunturistas usando pela relação direta, né, coração, língua, ou pontos de coração. Nem sempre eles têm um efeito desejado, porque eles esquecem esse estudo dos meridianos, esse trecho interno dos meridianos, que mostra que baço pâncreas também pode ser usado. Externamente, desde o abdômen, ele segue a linha lateral média até o segundo espaço intercostal, terminando próximo a 6 sum, acima da axila, nesse ponto chamado grande lô, o baço pâncreas 21. A partir do estômago, um ramo segue internamente através do diafragma, conectando-se ao canal do coração. Daí você vê que tem uma relação direta, né, mãe e filho. Há uma relação direta entre coração e baço aqui, ó, bonitinho. O trecho de conexão. Aqui outros trechos pontilhados secundários, subindo aqui. E em vermelho seria o trecho que tem os pontos de acupuntura, o trecho externo. Coração, vamos nele então. Coração é um canal Shaolin da mão, inicia-se no coração. Uma ramificação ascende pela garganta e alcança os olhos. Outra ramificação descende através do diafragma e alcança o intestino delgado. Uma terceira ramificação atravessa o pulmão, alcança a axila emergindo no coração 1. Segue até a fossa cubital em coração 3 e ascende pelo aspecto medial do braço até o osso pisiforme do pulso, coração 7, o Shenmen. Passa pelo ângulo ulnar da mão e termina no ângulo ungueal radial do quinto quirodátilo, em coração 9, de onde sai um ramo que se conecta com o intestino delgado. Então, veja bem, em relação ao caminho que o meridiano do coração faz dentro do nosso corpo, ele parece ser até mais extenso do que o caminho que é feito pelo meridiano que tem 9 pontos apenas. Né? Olha só, conexão com o olho, diafragma, coração, intestino delgado, tórax. Né? Então, às vezes o paciente tem um ataque cardíaco ali, um infarto. Por que toda essa região é bilateral? Né? Então tem um outro trecho que está vindo aqui. Ó. Se há um bloqueio aqui, você vê que o paciente sente dores em toda essa região. Né? Muitas vezes sintomas que são confundidos com questões de estômago, digestivas, mas na verdade é um infarto. Intestino delgado. Tem início no ângulo ungueal médio do dedo mínimo. Segue pela face ulnar do dorso da mão. Aqui, ó. Face ulnar do dorso da mão. Sobe pelo dorso do antebraço. Sobe a ulna. Passa pelo cotovelo. E segue ao longo do aspecto dorsal do braço. Até emergir na articulação do ombro, onde ele faz esse zigue-zague aqui. Então é muito interessante
problemas de ombro, né, intestino delgado, principalmente os problemas relacionados à parte posterior do ombro. O intestino delgado tem um papel importantíssimo. Aqui a conexão, esse zigue-zague que ele faz aqui. Circula a escápula e daí segue e se conecta também com o VG14, né? O intestino grosso e agora o intestino delgado, ambos se conectando com o VG14. Vai até o estômago 12, de onde sobe pela lateral posterior do pescoço, entra diagonalmente na face até a maçã do rosto, retrocede para conectar-se com o coração e daí segue ao esôfago, descendo aqui, olha, vai, depois volta e desce pelo diafragma e se conecta com o estômago e penetra no intestino delgado. O trecho externo dele é bem extenso. Há conexões importantíssimas dele com o coração, é o acoplado dele, estômago, relação com o pescoço, relação com face e relação com o ombro, a parte posterior do ombro, a escápula é importantíssimo. Então você que tem pacientes esportistas, judocas, nadadores, enfim, praticantes de esportes que envolvam essa região, né, anatômica, escápula, ombro, você pode pensar em usar pontos do intestino grosso, do intestino delgado no tratamento. E problemas de face também, mais uma vez você tem aqui casos de paralisia facial, questões relacionadas à audição, que tem um ponto de intestino delgado muito próximo ali ao pavilhão auricular, que influencia a audição, enfim. São questões que surgem aí e são importantes de você lembrar também quando estuda o trajeto dos meridianos. Meridiano do pericárdio. Este canal tem início no tórax, um ramo desce ao abdômen através do diafragma e liga-se aos aquecedores superior, médio e inferior. Importantíssimo, a todos os aquecedores. Um ramo emerge no pericárdio 1, a 4 tsum laterais da linha média. Segue para a axila, descende na parte interna medial do braço, entre os meridianos do pulmão, aqui, essa linha vermelha, né? Meridianos do pulmão e do coração, e passa através do cotovelo, onde continua ainda no aspecto anterior do braço e antebraço, passando por entre os tendões do músculo palmar longo e o flexor radial do carpo. Cruza a palma da mão e segue até a ponta do dedo, o terceiro dedo, onde termina no pericárdio 9. Ao centro da palma da mão, em pericárdio 8, um ramo corre até a margem, faltou um M aqui, perdão, uns erros aí de tipografia, margem ungueal do quarto dedo, onde conecta-se ao meridiano do triplo aquecedor, que é o próximo que vamos estudar. Então, um trecho longo relacionado aos 3 aquecedores. Então, um ponto como C6, por exemplo, ele tem um efeito muito forte em acalmar essa região toda. Rebelião do Qi, digamos assim. Das funções do C6 aqui, né, é acalmar a rebelião do Qi, acalmar o Qi que está revolto aqui no aquecedor médio. É um ponto, o pericárdio 6, muito usado para enjoos de a pessoa está no carro, no ônibus, numa estrada com muitas curvas. O Qi da pessoa começa a ficar revolto e subir, a pessoa tem vontade de vomitar. E você pode, no meio daquele enjoo, pressionar o pericárdio 6 e em muitos casos a pessoa vai ter um alívio ali. Triplo aquecedor tem início na margem ungueal do quarto quirodátilo, ascende ao longo da mão entre o quarto e o quinto ossos metacarpiais, posteriormente pelo punho e segue pela face posterior do braço, entre o rádio e a ulna. Sobe até o cotovelo aqui, até o aspecto posterior do ombro, vai subindo, mais um meridiano TA, né, relacionado com a parte posterior do ombro. Continua
até o VG14, mais um ponto que se liga ao VG14, de onde cruza com o meridiano da vesícula biliar em BC17, vasoconcepção 17, penetra no peito e conecta-se ao pericárdio, desce pelo diafragma e liga-se aos 3 aquecedores, e outros ramos, um outro ramo ascende do VG17, ele sobe até emergir na fossa supraclavicular aqui, ascende até o pescoço, a região atrás do ouvido, né, passa por trás do ouvido, faz aquela curvinha aqui, né, segue até a têmpora e desce pela bochecha até a mandíbula. Ascende novamente até a região infraorbital, aqui, infraorbital, só vai subindo. E o TA17 é um ramo que penetra aqui, esse ponto aqui, é um ramo que penetra no ouvido, reemerge na frente, cruza o ramo anterior da bochecha e alcança o canto externo do olho, de onde um ramo conecta-se com o meridiano da vesícula biliar. Uma relação complexa que deve ser estudada com muito cuidado, essa relação que você tem entre TA e vesícula e as entradas e saídas desse meridiano na face, que são várias, né? Então, a relação que ele tem com o ombro, com a parte posterior de braço e antebraço, mas principalmente essas questões aqui. Audição, é muito usado o TA17 em zumbido. Relação que ele tem também em acalmar determinados processos na região torácica. E visão, parte de face também, né? Alguns casos de paralisia facial, ou a paciente tem a invasão de fatores externos, você vai trabalhar o TA também, né? É muito usado para zumbido. Importantíssimo e complexo, né? Então você separa um tempinho para poder aprofundar mais o estudo dessa região aqui, eu aconselho, né? O TA. Canal da vesícula biliar, vamos mostrar aqui o canal da vesícula biliar. Ele tem início no canto externo do olho, é um canal longo, né? Ascende ao canto da testa, desce a região anterior do lóbulo da orelha, sobe pelo bordo superior do arco zigomático, circula a região do ouvido, ascendendo a testa, a trechum da linha média, na região supraorbital. Desce ao pescoço, aqui, e a fossa supraclavicular, onde se encontra com o meridiano principal. Aqui, começa a entrar aqui. Da região da fossa supraclavicular, ele desce ao tórax, passando pelo diafragma, penetrando no fígado, então essa parte interna, né? E vesícula biliar. Daí ele emerge em estômago 30 aqui, seguindo para a margem dos pelos, pela margem, né, dos pelos pubianos, e depois lateralmente ao quadril até o VB30, aquele ranquial. Outro ramo sai de estômago 12, então veja bem a relação forte de vesícula biliar com estômago, hein? Descendo pela linha média axilar, linha mamilar, passando em direção às extremidades livres das últimas costelas, seguindo aqui as extremidades livres, seguindo a linha inferior do umbigo, crista ilíaca, chegando à articulação do quadril em VB29, de onde, passando pelo sacro, aqui, e primeiro e quarto forame sacral, chega até o VG1, né? Tem ligação com o vaso governador, com o sacro, com questões de ciático, nervo ciático muito forte, né? Dor lombo-sacral, ciática. Veja aqui o trajeto dele, né? Daqui o meridiano ascende até o VB30 e encontra-se com outro ramo. E aí desce ao longo do aspecto lateral da coxa, um trecho famosíssimo aqui do VB, né?
aspecto lateral da coxa e do joelho, seguindo pelo aspecto anterior da fíbula e alcançando a área anterior ao malelo externo. Continua pelo dorso do pé, entre o quarto e quinto metatarsos, para terminar em VB44. São 44 pontos. Estômago com 45, VB com 44, bexiga com 67, os maiores meridianos aí. Na margem ungueal lateral do quarto dedo do pé. A partir de VB41, um ramo segue até F1 na margem ungueal lateral do primeiro pododátilo. Aqui assim, pontilhado aqui. Esse raminho sai do VB41, ponto fonte, e vai até um ponto TIM, né, lá do VG, do F1. Canal do fígado, mais 3 canais, fígado, rim e bexiga. Inicia-se no F1 aqui, na margem ungueal lateral do primeiro dedo do pé. Segue ascendentemente ao longo do dorso do pé, passa em frente ao maléolo, aquele ossinho aqui no meio ali do calcanhar, né? Sobre o calcanhar, perdão. Essa montanhazinha, né? Liga-se. Então a parte medial seria a parte de dentro, digamos assim, né? Para quem ainda não estudou tanto a anatomia, né? A parte lateral seria a parte de fora. Então sempre que se falar medial é para dentro, lateral para fora. Liga-se a PP6, baço pâncreas 6, sobe a endoitsum, acima do músculo medial, onde atravessa e segue posteriormente ao canal do baço. Ascende pelo joelho e coxa, alcançando a virilha, que cruza novamente o canal do baço, penetra no pubis, circula a genitália. Importante as funções do fígado, né, com questões de inflamação na bolsa escrotal, câncer ali nessa região, prurido vaginal, enfim. Você sempre lança a mão de pontos do fígado em algum momento para tratar questões ali na genitália. Segue ascendentemente a região inferior do abdômen, vai subindo até F13 na altura da 11ª costela e continua até F14 no 6º espaço intercostal na linha mamilar. De F13, um ramo penetra no abdômen, passa ao redor do estômago e penetra no fígado, na vesícula biliar. Segue atravessando o diafragma e se ramifica no hipocôndrio. Um ramo, ele vai se dispersando no hipocôndrio e muitos pacientes têm, né, problemas de fígado e queixas nessa região lateral do corpo, no hipocôndrio, uma sensação de pressão, uma sensação de aperto no hipocôndrio. Daí a explicação, né, ramo interno do meridiano. Sobe, ascende, então ao longo da parte posterior da garganta, vários meridianos passando pela garganta. Não é só pulmão, portanto. Né, você tem várias opções ali para tratar problemas de garganta. É preciso diferenciar. Passando pela faringe, rinofaringe, sinus maxilar, até atingir o sistema ocular. Segue ao topo da cabeça, encontrando VG20, ou Dumai 20. Um ramo desce a partir do sinus maxilar até a bochecha e circula internamente os lábios. Não é só o intestino grosso, portanto, que faz esse círculo. Fígado também. Né? A partir do fígado, um ramo penetra o pulmão e ele conecta-se ao canal do pulmão e também ao pericárdio, no pericárdio 1. Aqui, nessa região, fazendo a conexão pulmão, antes de se conectar com o pericárdio. O fígado, ele se conecta, ele passa pelo pulmão antes de fazer a sua conexão com o pericárdio. Isso é importantíssimo. Lembrar da genitália, né? Lembrar desses aspectos de garganta, mas uma parte mais interior, né? Faringe, sinos, lá por dentro, né? Olho, a ligação dele com o VG20, essa circulada que ele dá aqui no lábio, né? E aqui nessa região você tem estômago, você tem intestino grosso também influenciando toda essa região, mas tem fígado também, né? Muitas pessoas esquecem.
E vamos para os últimos dois, né, meridianos principais. Essa apresentação ela não fala de vasos maravilhosos, não fala de canais colaterais extraordinários. É uma apresentação introdutória para reforçar a importância do estudo dos trajetos internos dos meridianos. Os outros trajetos você pode estudar, mas, enfim, tendo consciência de que um trajeto interno é tão importante quanto, ou até mais, às vezes, do que o externo. O externo você olha num mapa, né? Todos os mapas têm, né, o ponto de acupuntura, enfim, são bem trabalhados. Já o interno você não consegue ver, você tem que abstrair isso, né? Você está com isso constantemente na sua cabeça. O meridiano do rim tem início na parte inferior do quinto pododátilo. Percorre a sola do pé seguindo por trás do maléolo medial. Novamente, medial dentro, né, para dentro, maléolo, aquele ossinho ali acima do calcanhar, do pé, né, parece uma montanhazinha. Ascende. Atrás do maléolo você tem um tendão de Aquiles, né, e tem um ponto ali, o R3 também, no lado medial, no lado externo, no lado lateral, você tem bexiga 60. Ascende através do aspecto medial da perna, faz a interseção com o meridiano do baço, em baço pâncreas 6, que é um ponto onde se cruzam. Ele se chama San Yin Jiao, cruzamento entre os três Yin. É o nome do ponto em chinês, já dá a dica. Né? Por isso que às vezes é importante estudar a tradução dos pontos em chinês. Isso tem no meihuanet.com. Né? Tem o nome do ponto e a tradução. Aproximada, é claro. BP6 é um ponto onde se cruza baço pâncreas, fígado e rim. Né? Então é um ponto importantíssimo. Os três meridianos yin se interconectam ali. Seguindo o seu percurso, alcançando a parte medial da fossa poplítea, em rim 10, de onde, alcançando o períoneo, ele se divide em dois ramos. Ele segue alcançando o períneo e se divide em dois ramos. O ramo profundo conecta-se com o rim. Esse ramo chega aqui no períneo. Um ramo profundo se conectando com o rim. E a bexiga também. E posteriormente penetra no fígado, passando através do diafragma, penetrando o pulmão, de onde sobe a garganta e termina na raiz da língua. Mais um meridiano com relação com língua, coração. Você tem relação com fala, nos 5 elementos, mas você tem correlacionado diretamente com a língua. Você também tem baço, pâncreas, como nós vimos aí, e agora o rim. E veja a quantidade de conexões que ele faz. Fígado, pulmão. Você tem uma série de fitoterápicos, por exemplo, que eles atuam tonificando o yin do fígado e do rim junto, né? Mãe e filho. Por quê? Porque eles conseguem penetrar no meridiano e alcançam esse ramo interno, o princípio ativo, o energético, a vibração, né? Ela alcança o ramo interno que influencia tudo isso. Fígado, rim, pulmão, coração, enfim. Aí você tem medicamentos como o Li Wei, por exemplo, que tem uma função bastante interessante em termos globais, assim, holísticos, né, sistêmicos. Um medicamento fitoterápico chinês muito famoso, o Li Wei de Huan, que tem um efeito grande em todo sistêmico muito forte, não só um específico. Isso mostra também a característica do rim ser a raiz de todos né, da vitalidade. Então, se conectando aí com bexiga, se conectando com fígado, se conectando com pulmão, se conectando com o coração, por enquanto, né, só não se conectou com baço pâncreas, mas ele se conecta com o estômago, né, se conecta com o pericárdio, enfim. A partir do pulmão, um ramo segue ao coração, de onde segue para o tórax, conectando-se com o pericárdio. O ramo superficial segue pelo períneo até a região inferior do abdômen, a meio tsum da linha média, sobre a sínfise púbica. Daí ascende ao peito, passando por entre os canais de vasoconcepção e estômago, até a fossa infraclavicular, onde ele termina
R27. Aqui tem um erro, né? Não é R7, é R27. Vou corrigir esse erro na apresentação em PowerPoint antes de publicar, mas é R27. Tem 2 aqui. E por fim aí o canal da bexiga, o canal mais longo do nosso corpo. Ele tem início no canto interno do olho, ascende a região da testa, ali essa figura direita, né? De onde um ramo parte para a área acima da orelha, esse ramo aqui azul. Do alto da cabeça, ele penetra no cérebro, então é mais um meridiano. Temos VB, vesícula biliar do mar, que penetra no cérebro. E ele ressurge na nuca, onde bifurca-se e segue em direção descendente, aqui, essa bifurcação aqui na nuca, né, no bexiga 10, se não me engano, o pilar do céu. Esse é o ponto de bifurcação, onde o meridiano da bexiga segue 2 caminhos. Um caminho mais medial, mais próximo ao meio, né, e um caminho mais lateral, mais para fora do corpo. Os 2 ramos do meridiano da bexiga, né, seguindo aqui do alto-cabeça, né, na nuca, bifurca-se e segue descendente ao longo do dorso, lateralmente à coluna vertebral, a 1,5 da coluna e medialmente à primeira escápula. No bexiga 23, na altura de L2, um ramo aprofunda-se e conecta-se ao rim e à bexiga. O ramo da região lombar segue para o glúteo, onde alcança a fossa poplítea. O ramo da região dorsal do pescoço descende ao longo da escápula, atravessa a região glútea, passa pelo aspecto lateral da coxa e une-se ao ramo precedente na fossa poplítea, seguindo pelo aspecto posterior da perna, aspecto posterior do maléolo externo e seguindo ao longo do 5º osso metatarsal para terminar no aspecto lateral do 5º artelho, onde o dedo mindinho, dedo mínimo, né, onde conecta-se com o canal do rim. Então aqui, né, essa bifurcação aqui desce, né, a parte posterior é a parte de trás, a parte anterior é a parte da frente, e segue pela parte posterior. Aqui nós temos o maléolo externo, né, a parte de fora, ele segue por trás do maléolo externo, portanto, posteriormente ao maléolo externo. Se ele seguisse em frente com uma fígado, né, no caso interno, né, ou vesícula biliar nesse ramo, ou nessa parte lateral, ele seguiria anterior ao maléolo, seria a vesícula biliar, né, e nesse caso ele segue por trás do osso maléolo, portanto posterior, e aí ele termina aqui no bexiga 67, lá na ponta do aspecto lateral do 5º artelho. Então, o que fica nesse bexiga é o meridiano mais longo, portanto é o meridiano mais fácil de sofrer bloqueios, com vesícula biliar também, é um meridiano muito longo, estômago, são meridianos muito suscetíveis a sofrer bloqueios. E lembrando que existem doenças, né, que são doenças de meridiano, elas não têm relação com o órgão interno. É uma energia bloqueada que bloqueia o meridiano, o canal de energia, produzindo dores, incômodos e até sintomas sistêmicos, né, mas devido a bloqueio de meridiano. Essa é a teoria original da acupuntura, a teoria que é advinda do Lin Shu, né? O Lin Shu ele fala o tempo todo de bloqueio de meridiano, doença de um meridiano, tratar o meridiano. Daí a importância de você realizar nesses trechos vermelhos aqui, onde você pode, a palpação, palpar os trajetos, né, que você suspeita, daquele meridiano que você suspeita que está com uma moléstia. Você vai encontrar vários trechos dolorosos, né, com estagnações ali, você pressiona, parece que tem um carocinho, ou você pressiona, o seu dedo afunda muito, o tecido ali está diferente, a sensibilidade está diferente, e isso seria uma doença no meridiano. Isso é a forma mais antiga de se fazer acupuntura e é uma forma muito eficaz. E dizem que a forma de você atingir a parte interna dos meridianos, né, você conseguir
atingir a parte interna dos meridianos, como canais aqui de rim, fígado, mas a parte azul seriam os exercícios, as práticas do Qigong, né? Práticas respiratórias, de meditação, em que você consegue, através da mente, né, mobilizando a mente, esse Qi mental, né, você consegue alcançar os ramos internos dos meridianos. Então, vale a pena também, tanto o praticante quanto o paciente, estudarem o Qigong. É uma aula, termina a aula aqui, né? É uma aula bastante básica. Existem outros ramos, outros tipos de meridianos, outras ligações. Esse é um assunto dentro das universidades chinesas que ocupa praticamente um semestre ou mais, né? Os alunos estudando meridianos e suas conexões. Mas o objetivo do nosso curso aqui é dar um start, dar um início, tá? Começar ali um estudo, né? Não temos nenhuma intenção de substituir um curso, uma escola, e sim aumentar o interesse dos brasileiros, portugueses, ou todas as pessoas que falam a língua portuguesa na África, por exemplo, Angola, nós podermos aumentar aí o interesse das pessoas no estudo da medicina chinesa. E posteriormente, obviamente, se você quer continuar buscando um curso de acupuntura. Então fica a mensagem aí para você, meridianos. Não vamos seguir na questão dos pontos. Isso nós temos no meihuanet.com todos os pontos ali, um atlas, a classificação de todos os pontos. Você pode seguir com paciência, organizando seus estudos. E você vê que você pode conseguir alcançar o conteúdo básico, né, da medicina chinesa de forma livre, gratuita, sem nenhum tipo de limitação com esse projeto, a ajuda desse projeto. Espero estar podendo ajudar nesse seu anseio. Sou Efraim Ferreira Medeiros, direto aqui da China, onde resido há quase 10 anos, direto para vocês, onde eu produzo esses programas e mantenho o site. Até o próximo programa, a série continua. Um grande abraço, tchau.